Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 22º Encontro de Atividades Científicas da Universidade Pitágoras Unopar. Eu sou o professor André Fernando Aguiar, coordenador do Laboratório de Pesquisa em Sistema Muscular e Exercício, o LAPEM. E na palestra de hoje estaremos falando sobre a avaliação da função neuromuscular. Quanto ao conteúdo da nossa palestra, estaremos abordando sobre a importância da aptidão neuromuscular, os pontos importantes quando nós falamos em avaliação neuromuscular, a validade e confiabilidade dos testes, os principais componentes neuromusculares relacionados à saúde e os principais tipos de equipamentos e testes usados tanto no contexto clínico como no contexto científico. Todos sabem que a aptidão física ela é fundamental para conferir saúde e qualidade de vida para o indivíduo. O American College of Sports Medicine, em 2009, ele define a aptidão física como um estado de bem-estar, na qual o indivíduo apresenta baixo risco de problemas de saúde prematuros e energia suficiente para realizar as atividades de modo satisfatório. Então, a aptidão física global ela vai ser fundamental para que o indivíduo tenha saúde e qualidade de vida. E um dos componentes da aptidão física é a aptidão neuromuscular. A aptidão neuromuscular ela vai ser importante para diversos pontos, como por exemplo, redução do risco de doenças cardíacas coronarianas, redução do índice de lesões musculoesqueléticas, maior habilidade para realizar as atividades da vida diária, redução da mortalidade por todas as causas e, de modo geral, então, uma elevada aptidão neuromuscular vai conferir maior nível de saúde global para o indivíduo. E nesse contexto, então, qual seria a importância da avaliação neuromuscular? Qual a importância de detectar o nível de aptidão neuromuscular que o indivíduo apresenta? A avaliação neuromuscular é importante por diversos fatores, como, por exemplo, identificar possíveis déficits neurofuncionais, como, por exemplo, a perda de força, predizer um possível surgimento de doenças crônicas, predizer a possibilidade de riscos de queda e dependência funcional futura, predizer riscos de mortalidade e morbidade e, além disso, nortear a prescrição e supervisão dos programas de exercício físico. De que forma? A avaliação neuromuscular permite conhecer o status inicial do seu cliente antes de iniciar o programa de exercício físico. Além disso, permite acompanhar a evolução do cliente. Por exemplo, o quanto o meu cliente está ganhando de força, está ganhando de massa muscular, e o quanto ele está melhorando a sua capacidade funcional. Então, a avaliação vai ser importante para esses aspectos, além de permitir analisar as adaptações e respostas do cliente, como, por exemplo, uma determinada carga de exercício ou volume pode estar sendo elevado demais para o seu cliente. Então, a avaliação neuromuscular vai te apresentar a real situação dele, para você entender se aquela carga ou se aquele volume está muito elevado ou está muito baixo para o nível de aptidão funcional desse indivíduo. Então vejam bem, a avaliação é importante para nortear a prescrição, para ela detectar alguns problemas futuros. E agora, qual teste eu devo escolher para realizar então essa análise da aptidão neuromuscular? Antes de escolher o teste, vocês precisam saber se esse teste ele é válido e também confiável. E o que seria validade e confiabilidade de um teste ou de um instrumento? Vou explicar para vocês. Validade é a acurácia da medida, ou seja, é a capacidade de medir exatamente o que se propõe. Como vocês estão vendo aí na imagem, nós temos uma balança. Imagine que o seu peso seja 100 quilos. Quando você sobe nessa balança, ela deve marcar exatamente os 100 quilos do seu peso.
Isso significa que ela é válida, que ela tem validade, ou seja, ela mede exatamente aquilo que se propõe. Ela não oscila no valor. Isso é o que nós chamamos de validade. E o que seria confiabilidade? Confiabilidade é a consistência da sua medida, ou seja, é a capacidade do instrumento de reproduzir um resultado de forma consistente ao longo do tempo. Ou seja, se a minha balança ela mede 100 quilos hoje e eu utilizá-la amanhã ou no outro dia, ou seja, se eu utilizá-la repetidamente ao longo do tempo, ela vai ter que sempre marcar os mesmos 100 quilos se o teste for realizado sob as mesmas condições. Isso significa que o equipamento ele tem alta confiabilidade, ou seja, ele tem a capacidade de reproduzir o mesmo resultado ao longo do tempo. Isso significa que ele não se altera, ele consegue sustentar aquele valor, indicando que ele está calibrado, que ele está regulado. Então, na escolha do teste é sempre importante escolher testes que são válidos e testes que são confiáveis. Enfim, assim que você determina a confiabilidade, a validade do teste, o próximo passo é você escolher um teste que atenda à sua necessidade, ou seja, que atenda ao seu objetivo. Como, por exemplo, você pode querer avaliar a força ou a resistência muscular localizada. Só que para esses dois componentes, nós temos diferentes manifestações desta força ou dessa resistência. Como, por exemplo, eu posso avaliar a força isométrica, a força dinâmica concêntrica ou excêntrica, e além disso, a força isocinética. O mesmo se aplica à resistência muscular localizada. Eu posso avaliar em um momento a força dinâmica ou isocinética. E dependendo do meu cliente, do meu paciente, eu posso analisar também a resistência isométrica. Então vejam que, antes de escolher o teste, é importante determinar o que eu pretendo analisar. Então a primeira pergunta que vem para nós: qual componente muscular eu pretendo avaliar em meu paciente? Aí a sua resposta ela pode ser diversa, como por exemplo, eu posso avaliar a força isométrica, dinâmica ou isocinética, a resistência muscular, a potência e até mesmo a capacidade funcional, que daí envolve alguns elementos, como equilíbrio, agilidade, mobilidade, que são testes muito usados, como por exemplo, para avaliar a aptidão funcional de indivíduos idosos. Então, com essa resposta em mente, você já sabendo qual componente muscular analisar, o próximo passo, então, é refletir sobre os testes e equipamentos que você tem disponível. E agora eu vou mostrar para vocês alguns testes, ou melhor, alguns equipamentos que nós encontramos no mercado, tanto no campo clínico como prático, que podem ser utilizados, então, para avaliação da aptidão neuromuscular, ou melhor, da aptidão funcional. O primeiro que eu apresento para vocês é o Biodex, que é um equipamento isocinético, muito usado na pesquisa por ser um padrão ouro de avaliação de força. Esse equipamento ele é capaz de medir a força isométrica, que seria o torque isométrico, e também a força dinâmica isocinética. Então é um equipamento, como eu já falei, que é padrão ouro, muito usado na pesquisa, só que é um equipamento de elevado custo. Então não é em qualquer clínica que nós encontramos um instrumento tão importante quanto esse. Se eu não tenho na minha clínica, qual seria a saída então para a avaliação da força isométrica? A minha sugestão seria vocês utilizarem uma célula de carga, como essa que vocês estão vendo na imagem. Essa célula de carga, também chamada de dinamômetro de tração-compressão, ela é fixada, veja, aqui de um lado dela nós temos aqui uma haste que vai ser fixada no equipamento e a outra haste que é fixada num ponto fixo qualquer. Assim que o indivíduo exercer força, esse equipamento, essa célula de carga, ela capta a força de tração que está sendo exercida sobre ela e vai nos gerar então uma força isométrica
um valor de torque pico isométrico. E esse torque, então, pode ser utilizado aí como indicador de força isométrica do indivíduo. E o interessante desse equipamento é que ele pode ser acoplado em diversos equipamentos tradicionais de academia, de modo que você pode avaliar a força isométrica de membros superiores e membros inferiores com muita tranquilidade. E já existe no mercado brasileiro também essa cadeira extensora, que ela é específica para avaliação da força isométrica do quadríceps, e o que é interessante é que ela já vem com a célula de carga acoplada, como vocês podem observar embaixo do banco. E essa célula de carga vem acoplada a um computador que capta em tempo real a força exercida aqui então sobre o braço da cadeira extensora. É uma alternativa interessante também para quem não tem o equipamento isocinético para avaliação da força. E uma outra alternativa que é muito interessante é o hand grip, que é o equipamento de preensão manual. Apesar de ser uma medida simples de força isométrica, esse equipamento, ou seja, os valores obtidos nesse equipamento, podem predizer vários déficits funcionais, como, por exemplo, potencial risco de morte prematura, já tem estudos mostrando. Os dados do hand grip também são preditores de incapacidade funcional futura. Então, é um equipamento que, apesar de simples, ele pode ser utilizado em muitos contextos, tanto clínico como prático, na promoção da saúde. E por último, é possível avaliar a força isométrica utilizando o peso do próprio corpo ou de um segmento corporal, como no exemplo da figura que vocês estão vendo. Note que sendo feito um teste de força isométrica lombar, na qual essa moça está sustentando seu peso corporal por um tempo determinado ou até que ela não suporte mais manter a posição. Então, esses são equipamentos que podem ser utilizados para avaliação da força. Já para a força dinâmica ou resistência muscular localizada, nós temos, como já foi falado, o Biodex, que é o padrão ouro para avaliação, mas esses tipos de força e resistência também pode ser avaliado por meio de equipamentos tradicionais de academia, como, por exemplo, o teste de uma repetição máxima, e dependendo do status de aptidão funcional do seu indivíduo, do seu cliente, talvez seja mais recomendado utilizar o teste de repetições máximas, como, por exemplo, o teste de 6 repetições máximas, 8 e até 10 repetições máximas. Esses testes são mais recomendados do que o teste de um RM para pessoas que apresentam déficit neuromuscular, ou seja, baixa capacidade de força ou baixa capacidade funcional, e também indivíduos que estão iniciando em programas de treino resistido, já que para esses testes a sobrecarga ou a intensidade do esforço vai ser mais baixa. E por último, também para avaliação da força dinâmica e da resistência, é possível utilizar o peso do próprio corpo, como vocês estão vendo nas imagens. É possível realizar o teste de flexão de braços, abdominal, flexões da barra. São testes com baixo custo, testes de baixo custo, e que são também fundamentais aí para avaliação da aptidão neuromuscular em diversos contextos aí relacionados à saúde e também ao desempenho. Por último, nós temos o equipamento de eletromiografia. A eletromiografia é um termo genérico que expressa o método de registro da atividade elétrica de um músculo quando ele realiza a contração. E qual é a finalidade da eletromiografia? São várias, como por exemplo, diagnóstico de doenças neuromusculares, é um indicador de fadiga e ativação muscular, serve também como diagnóstico de desequilíbrios musculares, permite avaliar a evolução neuromuscular do paciente e também auxilia na prescrição de exercício físico. Então, o equipamento de eletromiógrafo, ele é fundamental como uma avaliação complementar aos testes funcionais que pode nos auxiliar aí em diversos pontos quando nós falamos de tratamento ou de promoção da saúde do seu cliente ou do seu paciente.
Eu agradeço pela atenção, desejo a todos um excelente evento e muito obrigado.